Boa notícia. Louvado seja Deus. Qual será o fim daqueles que não obedecem às boas novas de Jesus Cristo? O fim de cada um de vocês aqui chegará o dia, o último momento, a última hora. Cada um de vocês que me assistem pela televisão, para alguns de vocês esse tempo é muito curto, e para outros ainda tem muito tempo, mas em comparação com a eternidade é apenas um pontinho no horizonte. O que é a vida de um homem? É como um relâmpago no pêndulo do relógio do tempo. É como a permanência do carteiro na porta. É como um floco de neve que cai do céu e brilha na neve. A beleza por um momento toca o fluxo furioso, o fluxo de água abaixo e desaparece. É como as faíscas que voam para cima de uma fogueira, elas ardem por um momento contra o céu noturno e depois se apagam para sempre. É tão pouco tempo entre o berço ao caixão, tão pouca distância entre nossas saudações e nossas despedidas. Um intervalo tão curto entre o choro do bebê e o grunhido da morte na garganta. Qual será o fim? Quando a morte bater na porta e dizer que é hora de ir. Qual será o fim? Qual será o fim? A rainha Elizabeth mediu seus vestidos aos milhares. Eles disseram 9.000 pedras preciosas, vestidos cravejados de pérolas e diamantes pendurados em seu guarda-roupa. A rainha Elizabeth, naqueles dias, a rainha de um império sobre o qual o sol nunca se punha. As últimas palavras que a rainha Elizabeth proferiu: eu daria tudo o que eu tenho por apenas uma hora para me preparar para encontrar com Deus. Val mergulhou a França no ateísmo, uma das mentes mais brilhantes, mas mesmo assim ele não teve o início da sabedoria porque não temia Deus. Voltaire, depois de levar a França à beira da ruína, ele riu deste livro e disse que daqui a 100 anos não haverá uma Bíblia na face da terra, exceto em algum museu empoeirado, a antiga relíquia da superstição. Mas quando Voltaire estava morrendo, todo mundo que abrisse a porta do seu quarto e entrasse, ele era como um homem possuído por demônios. Ele se encolheria totalmente, seja quem for, a enfermeira, o médico, os parentes dos amigos, e ele voltaria e gritaria: não, não, o Nazareno, não, não, não. Aquele que diz que Jesus nasceu, basta. Filho de uma prostituta, filho de um soldado romano bêbado. As últimas palavras que ele gritou, ele diz: tu conquistastes, ó Nazareno. Sua enfermeira, que o viu morrer, disse: por toda a riqueza da Europa, eu não veria outro infiel morrer. E aliás, a casa onde Voltaire vivia e fez sua famosa ostentação, que 100 anos depois daquele dia não haveria Bíblias na face da terra, exceto nos museus empoeirados. Sua própria casa virou uma própria gráfica para Bíblias. O que acontecerá quando essa hora chegar? Haverá uma falange de anjos para recebê-lo em casa? As últimas palavras que eu disse para minha mãe neste mundo, eu disse: mamãe, estarei pronto. A última palavra que ela me disse, sem saber que iria, a última palavra ela disse: filho, estarei esperando. Haverá uma falange de anjos esperando para recebê-lo em casa, ou haverá um choro, um soluço e um suspiro? As luzes de pouso serão acesas quando você pousar na eternidade. 40 anos atrás, 46 anos atrás eu nasci na casa de um homem. Ele era um homem rico e poderoso, homem que se fez por si mesmo. Ele tinha uma educação de terceira série, tinha uma mente com uma precisão de computador.
Ele valia milhões de dólares. Quando ele morreu, eles mediram suas casas a centenas, suas terras em milhares de acres. Aço Derek jorrando ouro negro brotado, como raízes crescendo em direção oposta daquela terra. Quando eu era menino, eu vi-o colocando em serviço. Seu cabelo era branco como a neve. Desde que eu o conheci, eu o amei. Se não fosse por ele, minha mãe e a irmã dela era esposa dele. Minha mãe contava quando eu era menino e eu nunca esqueci como a família dela era pobre. O pai dela, o meu avô, era um meieiro. Nunca teve uma casa, nunca teve um automóvel. Lutando para colocar comida na mesa e, na maioria das vezes, levantando daquela mesa com fome. E dava um presente para minha mãe, jantar. Quando ela fosse para a escola, ela comprava almoço com aquele dinheiro e ela me contava quando criança, se não fosse por ele, eu não sei o que teria acontecido conosco. Eu adorei ele. Quando menino, eu ouvi dizer na igreja uma noite, eu vi aquela cabeça branca cair e eu vi o Espírito Santo da convicção tomar conta de sua alma. E não há nada mais santo do que quando um homem pende a uma eternidade entre o céu, o inferno e a terra. E Deus e o Espírito Santo, através do fluxo carmesim, toca a alma eterna. E meu tio tremeu e chorou. O pregador naquela noite pregou sobre o inferno. E Deus falou com meu tio. E ele não respondeu. No dia seguinte, minha mãe estava na casa dele. Ele contou isso a ela e disse: ontem à noite, irmã, depois daquele culto, eu tive um sonho. Eu vi o inferno. E eu me vi nele. Eu ouvi o grito de milhões. Eu ouvi o ranger e o lamento. Eu ouvi. Vi minha mãe. Sempre foi uma mulher de tanta ternura para com Deus. Ele a amava como se ela fosse sua filha. Ela o chamou pelo nome e disse: bem, por que você não entrega seu coração a Jesus? E meu tio abaixou a cabeça. E a resposta dele para ela foi: eu não posso ganhar muito dinheiro e pagar o meu dízimo. Isso seria demais. Eu estava na Geórgia, isso foi há cerca de 12 a 14 anos. O telefone tocou, minha irmã me ligou e disse: Jimmy, falou o nome dele e ele está morrendo. O médico disse que ele não sobreviverá. Ele viveu nos primeiros anos 80 anos de idade. Ele teve uma vida longa. Ela disse: eles disseram que ele não viverá até amanhã. Eu estava, desculpe, mas o homem tem que morrer. Ele tinha 84 anos, se bem me lembro corretamente. Eu fui para a cama. Na manhã seguinte fui para a igreja me preparar para o culto e um peso tomou conta do meu coração. Eram 11 horas da manhã. Ainda vejo a igreja e eu me vejo deitado, de bruços, deitado no chão. Vi meu tio e comecei a implorar pela alma dele. Pensei que ele estava morto, mas comecei a implorar pela alma dele.
Foi como se minhas entranhas fossem explodir e eu chorei. Deus, dê a ele mais uma oportunidade, por favor. Por favor. Liguei imediatamente, minha irmã me disse, não, ele não morreu. Ele ainda está vivo, ele se recuperou. É perigoso, mas ele ainda está vivo. Várias semanas depois a cruzada terminou em Atlanta. Fui para casa, voltei para minha casa. Fui visitar uma das minhas tias. Ela me contou isso. Ela disse que eu estava lá naquela manhã. Era exatamente a hora que eu estava orando. Ela disse, ele começou a puxar as pernas para cima da cama e começou a chorar. Sua esposa estava lá, minha tia. Alguns dos meus tios, a maior parte da família estava. Ele era um homem muito poderoso. Vários médicos estavam em atenção. Ele começou a chorar, alguém me ajude. Por favor, ajude-me. Minha tia, sabendo de Jesus, correu para o lado da cama dele e disse, o que é isso? Ele disse, estou queimando. Meus pés estão queimando, minhas pernas estão queimando. Pegue-os, por favor, estão queimando. E está rastejando. Eu sei que isso parece dramático. Eu percebo. Mas não estou lhe contando algo que li em um livro. Estou lhe contando algo que aconteceu. Eles chamaram os médicos e enfermeiros e eles entraram. Eles não sabiam o que fazer. E minha tia caiu de joelhos e começou a orar a Deus. Era a mãe de Jerry Lewis. Começou a chorar, meu Deus, tenha misericórdia. Dê a ele mais uma chance. Tenha misericórdia dele. E de repente diminuiu. De repente a paz entrou na sala. Era ao mesmo tempo que eu estava orando. Fui até a casa dele para visitá-lo. Ele agora estava fora do hospital. Eu entrei lá e ele estava sentado numa cadeira de rodas. Fiquei ao lado da cadeira de rodas. Eu adoro aquele homem. Eu peguei as mãos dele. Foi o que eu disse, acho que tem 84 anos. Eu disse, você me conhece? Ele virou aquela cabeça branca para mim. Sim, eu conheço, você é aquele pregador. Eu conheço você. Conversei com ele por alguns momentos, percebi que ele estava fraco. E disse, estou indo embora agora e quero orar por você antes de ir. Eu sabia em meu espírito era isso. Eu peguei sua mão velha, sedosa na minha. Eu chamei pelo nome e disse que me disseram que estava perto do outro dia. E ele acenou com a cabeça, sim, está. Eu disse, me falaram que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ele deixou sua cabeça cair. Sua voz era baixa, mas inconfundível. Ele disse, não, estou muito velho e não posso mudar agora. Eu abro minha boca agora e o Espírito Santo diz para não dizer mais nada. Alguns não vão acreditar, mas eu estou falando a verdade. Senti um vento frio soprar naquele quarto. Estava tão frio, e mesmo que fosse em agosto, quase 100 graus lá fora, estremeci. Eu sabia que era Deus me dizendo, o que é isso? Não mais.
Eu saí para nunca mais vê-lo novamente. Me ligaram alguns meses depois. Disseram que ele se foi. Ajudei a carregar o caixão dele. Eles o colocaram ao lado da minha mãe e era onde ele queria ser enterrado.